Ele era o mais temido pirata que já lançou velas ao vento. Responsável por pegar licores como taxa para Oryx. Mas foi pego bebendo os impostos e em seu lugar foi colocado o deus eremita. A tripulação de Dreadstump, que fora temida nas praias do reino, sem rumo e constantemente bêbados, bateram seu galeão em uma ilhota e usaram seus pedaços para construir uma conexão de pontes de madeira pelo interior de uma caverna. Com o tempo, seu esconderijo improvisado ganhou reputação em círculos criminosos pelo mar e ergueram um pequeno paraíso para beber, a salvo da opressão de Oryx. Pronto para mais uma missão? Positivo, bora. E aí, você tá bonzinho? Espero que sim. Hoje a gente vai dar uma explorada na Pirate Cave, a dungeon mais iniciante do jogo. Apesar dessa história magnífica que ela tem, ela é a dungeon mais fraquinha desse jogo. Pra achar ela, só entrar em algum reino e dar uma transitada pela praia. Sério, velho? Ai, ai. Acabei de entrar no negócio. Vamos ver se eu acho uma Pirate Cave pra esconder disso aqui. Ai, ai, ai. Pra achar a Pirate Cave é só andar pela praia e acertar esses inimigos, porque ela só dropa mesmo na praia. É mais fácil encontrar se você matar esses piratinhas aqui. Você pode entrar nela nível 1 mesmo. Aê! E essa é a Pirate Cave. Você sempre vai spawnar nesse círculo. Ó, chamou. Bem na horinha. Esse é um mapa pequeno. Esse é um exemplo de mapa que normalmente vai aparecer. Apesar de ser sempre randômico, não vai fugir muito desse padrão. E é bem rapidinho de fazer. Consegue facilmente passar pela água aqui e em alguns lugares. E você vai pegar uns atalhos. Você sempre vai fazer ela bem rapidinho. O mapa não tem nenhum perigo. Tudo que você vai encontrar são esses objetos aqui. E parede normal. Essa água dura, que você não pode passar nela. Você vai estar sempre num ambiente seguro quando você estiver por aqui. Então não precisa se preocupar muito com o lugar. Só com os inimigos. Na verdade, nem com os inimigos, porque são todos bem fraquinhos. Todos os piratinhas que estavam lá na praia, normalmente aqui você vai encontrar os mesmos. E os danos deles, olha só. Muito fraquinho, muito fraquinho. Esse pet aqui que eu também tô usando no momento, ele é um nível bem baixo. É um pet incomum, mas ainda assim é um nível bem baixinho. Bem rápido se consegue um igual a esse. Então eu tô usando uma conta apropriada pra vir aqui agora. Aí. Tudo bem fácil. Tá louco? Tirou rápido. Aí. A gente quer sempre matar esses bichos grandes. Os pequenininhos eles só dão poção de vida, mas os maiorzinhos eles dão armas até T3 e armadura até T2. Esse tiro é rápido. Agora vocês estão perdidos na minha mão. Como aqui é um ambiente seguro e é um mapa pequeno, você vai sempre entrar aqui e rushar. É tranquilo.
Rushar é só correr do começo ao fim da dungeon, sem se preocupar com nada, porque realmente não tem com o que se preocupar. Como o layout da dungeon é bem simples, você pode só olhar onde que tá a missão do boss e correr naquela direção. Mais dano, então tá bom. Aqui ó, você pode pegar um atalho aqui na água sem problema. Porém, se você for iniciante, é bom você entrar aqui e dar uma limpada nos bichos mesmo, pra ter mais chance de ganhar item e ter um começo mais forte. Porque se você for pro mundo, quem vai garantir que você vai conseguir os itens que dropam pra sua classe? É isso mesmo, vai ser meio difícil. Porque nas dungeons tem uma mecânica que quando você mata um bicho que ele dropa um certo item, que seja arma, armadura, ele vai ter uma chance maior de vir algo que combine com a sua classe. Isso é uma mecânica recente do jogo, mas funciona pra caramba. Tanto que nessa dungeon eu tirei vários arcos, tudo coisa que eu uso. Tudo porque essa mecânica do jogo funciona bem. Quando você chegar nesse navio, que tem a vela principal aqui hasteada, você vai ter chegado no boss. E ele vai sempre ficar do lado direito aqui, esperando você entrar na sala dele. Ele, pra variar, também não é um boss difícil. Passa os dias da vida dele bebendo rum, então ele não é um desafio à altura pra gente, que tá aí no mundo caçando todo dia. Você só tem que ficar um pouco atento, porque no nível iniciante, caso você seja bem iniciante, você não vai ter pet, né? Não vai ter nada. E aí tem uns canhões aqui, ó. Esses canhões no canto. Em algum momento eles vão atirar na gente e causam 25 de dano. Se você realmente entrar aqui no nível 1, você vai chegar aqui no boss, olha só, nível 4, normalmente. E 200 de vida. Cara, 25 é um daninho, né? Pra quem não tem pet, já é bom tomar um cuidado. Mas a batalha dele é bem tranquila, só não ficar parado como sempre. Ele nem vai apresentar muito perigo. Quando a vida dele passar de uma certa quantidade, ele ficar bem baixinho, ele vai ativar esse escudo e vai trocar de lado no navio. Olha lá. Eita, esqueci desse negócio. E aí os canhões vão começar a atirar. Aí não muda nada, é só desviar dos canhões e continuar acertando ele. Toma slow. E prontinho. Essa foi a batalha. Olha só, dei sorte. Peguei um item até que eu tava precisando e peguei a marquinha dele. Os drops do boss são esses. Ele pode dropar esse anel T, que não é muito bom, mas você pode usar para desmantelar na forja e fazer umas coisinhas mais fortes. A marca dele, Dread Stump. Essa dungeon não tem sala secreta, ela é bem simples, tem esses padrões e acabou. A experiência nessa dungeon é muito escassa, não compensa entrar aqui pra pegar experiência, porque aqui vai ter muito pouco. Olha só, eu entrei, fiz toda a dungeon e ainda tô nível 4, então experiência não. As quests que ela participa são essas. E vale a pena guardar essa marquinha? Não vale. Algumas quests mais difíceis que você pode fazer, compensa mais guardar a marca. E essa aqui, caso você não tenha a missão diária dela, nem pega. Pode deixar aqui pra trás, não tem problema. Porque é uma dungeon muito fácil. Se você quiser encontrar uma marquinha dessa, vai ser super rápido. Então, nem precisa, pode deixar aí tranquilamente. Toda dungeon tem seu bônus de fame individual e o seu bônus de fame por combo. Para checar os bônus individuais, você pode descer um pouquinho aqui depois de clicar em atributos. E você vai ter aqui uma noção de quanto de fame você está ganhando por completar cada dungeon.
Para saber se você completou um combo, é só clicar nesse Dungeon Collection e checar se algum desses combos está ativo. A Pirate Cave é necessária para o bônus de Tunnel Rat, é necessária para First Steps, é necessária para Hero of the Nexus e Realm of the Mad God. Aqui no jogo ele não fala quais que são os combos, mas na wiki você consegue checar isso facilmente. Para só ver quantas dungeons você fez, basta vir em Dungeon e procurar o nome, que aqui está organizado por ordem alfabética. Depois que você fizer essa dungeon 40 vezes, a cada 40 Pirate Caves você vai ganhar mais 20 de fame. Raramente você vai entrar nessa dungeon e você vai se deparar com uma ilhinha com alguns caranguejos dançando, que faz referência ao Crab Rave, que é aquele meme aí que teve um tempo atrás dos caranguejinhos dançando lá na areia. Também é uma música muito boa, vai lá ver. E também tem alguns quadros nas paredes que referenciam alguns players, alguns inimigos do reino. A vantagem dessa dungeon é que ela é iniciante, você vai fazer ela fácil, você vai fazer ela rápido e ela vai te dar um começo seguro, caso você esteja criando um personagem do zero e queira só pegar uma experiência antes de subir para as montanhas. Aqui vai ser um lugar seguro para você upar. A desvantagem dessa dungeon é que ela é tão iniciante que você só vai querer fazer ela algumas pouquíssimas vezes. Ou caso você esteja muito empenhado em ganhar a skin, né, que ela dropa, a skin de pet, porque caso contrário ela não vai ter muita recompensa aqui pra você. Ainda no jogo tem outras duas dungeons que fazem referência a piratas. Tem uma do Davy Jones, que é o pirata fantasma, e tem o Bilgewater, que é um pirata que adora dar tiro de canhão nos seus inimigos. Essas dungeons com certeza são mais difíceis que essa. Você pode encontrar o Davy Jones num navio fantasma, é um boss de evento que aparece no reino. E o Bilgewater, você tem que matar um caranguejão que fica nas montanhas. E aí você vai dropar a dungeon dele. Por hoje é só. Deixa o sino, ativa o like e falou.